O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Vamos ficar sentados, vamos ouvir. Padre Rômulo. Festa São Pedro e São Paulo, as duas grandes colunas da igreja. A igreja está nascendo e Cristo, no Evangelho de hoje, nós vimos, elege seu primeiro Papa. Cristo não chamou os cardeais, não chamou os bispos, não fez lá um escrutínio secreto, nada disso. Ele tem autoridade para escolher. Escolheu São Pedro. Então vamos dizer alguma coisa sobre esses dois grandes apóstolos. Fundação da igreja. 265 papas, desde o primeiro até hoje. E Jesus deu a promessa a São Pedro: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 2000 anos, a promessa de Jesus está aí. São Pedro. Como é que São Pedro conheceu Jesus? Duas figuras bem diferentes, São Pedro e São Paulo. Duas vocações bem diferentes. Como é que ele conheceu Jesus? São Pedro e São Paulo. Veio André, irmão de São Pedro, e fala para ele: descobrimos o Messias. O Messias está no meio de nós. São Pedro debocha, sabemos isso pelas revelações de Valtorta. São Pedro debocha: Messias? Qualquer um pode falar isso. Vou acreditar nisso? Não, Pedro. Esse é verdadeiro, verdadeiro Messias. Se você escutasse o que ele fala, o que ele fala? Ele fala, por exemplo: eu vou colocar o mundo de cabeça para baixo. Eu vou colocar os pobres lá em cima e os ricos lá embaixo. Ele falou isso? Vai virar o mundo de ponta cabeça? Já estou gostando. São Pedro, né? Uma palavra de Jesus. Outra coisa, Pedro. A gente estava lá conversando com Jesus. Você estava no lago pescando sozinho. E nós conversando lá, falando: o que será que o Pedro está fazendo agora? Jesus então falou: Pedro está pescando de noite, sozinho, está resmungando contra vocês. Estou aqui sozinho, meus colegas onde estão? Deviam me ajudar. A noite inteira ele ficou resmungando contra vocês. Ele sabe disso, sabe os pensamentos da gente, sabe o que acontece. Duas coisas. Primeiro, uma palavra de Jesus: vou virar o mundo de ponta cabeça. Já gostei. Depois, outra palavra de Jesus falando o que aconteceu com ele durante toda aquela noite. Gostei. E assim, ele segue Jesus. Vejo a simplicidade de São Pedro. Não precisou muita prova, não. Bastam duas palavras de Jesus para ele seguir a Jesus. Simplicidade de São Pedro. E hoje,
esse testemunho maravilhoso, que dizem de mim, tu és o Filho de Deus. Não esperou a resposta dos outros, não. O que dizem ele? O que dizem ele? Primeiro se avançou e falou, tu és o Filho de Deus. E Jesus então, aquela resposta bonita, e você é a pedra da minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São Pedro, não era uma figura fácil, não. Figura difícil. Na ressurreição de Jesus, nós sabemos que ele foi difícil de aceitar. E brigou com Maria Madalena. Só depois que ele abriu os olhos, e aí ele elogiou as mulheres. As mulheres foram mais corajosas que nós. Nós, na paixão de Jesus, sumimos. Os homens, os valentões, sumiram. Mas as mulheres estavam lá presentes. São Pedro, a simplicidade de São Pedro e o testemunho que ele dá. Essa é a figura de São Pedro. Uma figura simples, uma figura que não tem lá grandes dotes como São Paulo, mas uma figura do coração. Por isso Jesus escolheu São Pedro, por causa da sua simplicidade. Depois temos um outro apóstolo, outra coluna da igreja, completamente diferente. São Paulo era um doutor. São Paulo foi criado pela providência de Deus para pregar o evangelho no mundo todo, para os pagãos. Ele cresceu numa cidade cosmopolita, cidade de Tarso. Cidade de Tarso não pertencia à Palestina, pertencia à Turquia atual. Cidade de Tarso, uma cidade onde passavam todas as caravanas do mundo todo. São Paulo, desde criança, escutava todas as línguas do mundo e aprendeu várias línguas, o grego, o hebraico e o latim. Ele sabia e era cidadão romano, uma família ilustre. Então criou um ambiente especial para ser o apóstolo dos gentios, apóstolo das nações. Era uma figura difícil, São Paulo, um temperamento terrível. Ninguém brincava com São Paulo, nem o seu mestre Gamaliel. Gamaliel tinha muita simpatia por Jesus, e São Paulo não gostava disso. Você é mestre em Israel e corre atrás desse Jesus de Nazaré, ele está pervertendo a cabeça do povo. Brigava com seu mestre e dava até canelada no seu mestre. Sabemos isso pelas revelações de Valtorta. São Paulo brigou com seu mestre. Depois que foi derrubado do cavalo, aí virou outra coisa, outro homem. Um homem corajoso que foi pelo mundo todo para falar de Jesus. E em cidades estratégicas. Não escolhia qualquer cidade. Ele foi até Roma, capital política do mundo. Foi até Éfeso. Éfeso, capital espiritual do mundo antigo. Foi até Corinto. Corinto, a capital do comércio daquele tempo. Cidades mais importantes daquele tempo foi São Paulo. Principalmente Atenas, capital intelectual do mundo antigo, onde estavam os filósofos de toda a Grécia. De vez em quando se reuniam no Areópago 500 sábios da Grécia para discutir as questões de filosofia e de política da Grécia. E São Pedro foi lá, São Paulo foi lá, falaram para ele, por que você não vai falar lá no Areópago? Areópago onde se reuniu, uma espécie de ONU daquele tempo, se reuniam todos os sábios, vai lá, fala de alguma coisa sobre Jesus Cristo. São Paulo foi, veja a coragem. Atenas, capital intelectual do mundo antigo, 500 sábios, falavam grego. Ele foi lá e falou em grego com eles e deu um testemunho de Jesus. Veja a coragem que tem São Paulo, pregar o Evangelho na capital intelectual do mundo, depois nas outras cidades importantes. Esse é São Paulo. Depois tivemos, no decorrer da história da igreja, outros papas, outras colunas da igreja, cada um importante e cada um diferente do outro. Vamos correr os 265 papas, basta escolher alguns. Júlio II, lá na Renascença, um papa de um temperamento terrível, como São Pedro e como São Paulo. Quando Michelangelo quis fazer uma imagem do papa, perguntou para o papa, o que eu vou colocar na sua mão? Um livro do Evangelho?
Não um livro do Evangelho, coloca uma espada na minha mão. Ele era guerreiro, Júlio II. Ia na frente dos soldados para defender a igreja, defender os territórios da igreja. Um guerreiro, coloca uma espada na minha mão. Que papa, né? Depois, Michelangelo fez a Capela Sistina, fez aquela imagem bonita de Deus Criador. E o Papa elogiou. Michelangelo, Deus é assim como você pensa, agora tenho mais confiança de me apresentar diante do trono de Deus. Essa imagem de Deus, que coisa bonita. O Papa deu os parabéns para Michelangelo. Vejam que Papa. Depois vieram outros papas, os papas da Renascença, os papas dos descobrimentos marítimos. Eles sabiam que Espanha e Portugal eram as duas nações católicas que levavam o evangelho pelo mundo todo. Por isso, os papas que eram donos do mundo naquela época, os papas tinham tanto prestígio que podiam fazer o que queriam politicamente e dividiram o mundo no meio. Nós sabemos pela escola, né? Tratado de Tordesilhas, dividiram o mundo no meio, metade para a Espanha, metade para Portugal, para levar o evangelho para o mundo. Tratado de Tordesilhas. E os outros reis não gostaram. Onde é que está no testamento de Adão? Que agora é Espanha e Portugal que são os herdeiros de Adão. Não gostaram. Mas os papas dividiram o mundo no meio, entre duas nações católicas. Então, e deram 70 bulas para a Espanha e Portugal, incentivando os descobrimentos, incentivando a evangelização do mundo. Esses os papas da Renascença, os papas da época dos descobrimentos. Depois vieram outros papas. Papa Pio X, de 100 anos atrás, Pio X, um santo, quando ele foi para o conclave, era um simples cardeal. E comprou 2 bilhetes, um bilhete de ida e de volta para Veneza. Falaram para ele, mas... Papa, se o senhor ficar Papa, vai perder um bilhete. Pio X respondeu, o Espírito Santo não é tão louco assim de me fazer Papa. A humildade de Pio X, né? O Espírito Santo não é tão louco de me fazer Papa. O Espírito Santo foi louco e fez Pio X Papa, um Papa Santo, né? Um Papa Santo. Na primeira noite, lá no Vaticano, mal dormindo, e na porta um guarda, né? Um guarda andando de lá para cá, com aquele butinão de guarda, né? Não deixava o Papa dormir, né? Passando de lá para cá, de lá para cá. O Papa abre a porta, meu filho, é melhor 2 dormindo do que 2 acordados. Vai dormir, vai dormir. Melhor 2 dormindo do que 2 acordados. Então veja a humildade do Papa Pio X. Depois vieram outros papas. João Paulo I, que lá em Veneza não andava com um carão bonito, importado, andava de bicicleta, cardeal. E os outros bispos não gostavam, né? Ele está criticando a gente que temos nosso carro bonito, andava de bicicleta. João Paulo I. Depois ele queria fazer uma reforma no Vaticano. Dormiu com a lista na mão e morreu com a lista na mão. Porque botaram veneno no copo dele, né? João Paulo I, depois veio João Paulo II, que nós conhecemos também a vida dele, andou pelo mundo todo, 150 nações, 1 milhão de quilômetros, para dar inveja para São Paulo, coitado, durante os 20 anos que ele percorreu para o mundo, somente uns 10 mil quilômetros, e o Papa, 1 milhão de quilômetros, João Paulo II. Então veja a história dos papas. Se a gente pudesse passar toda a vida dos papas, 265 papas, que coisa extraordinária. O Espírito Santo sempre atrás, iluminando os caminhos de evangelização da igreja. E não é fácil ser papa. 1000 anos de história da igreja. Nós temos só 4 papas canonizados. Pio V, Pio X, Gregório VII e Celestino V, só 4 papas canonizados. Quer dizer que a igreja critica severamente a atitude dos papas. Era um bom papa, mas não era santo. Devia fazer isso. Só 4 papas canonizados em 1000 anos de história da igreja. Então veja como a igreja é severa com relação a si mesmo. Um exame de consciência. Um papa tem que ser um suprassumo de santidade. Por isso só 4 papas.
conclusão para nós. Rezar pela igreja. Sabemos o que acontece hoje na igreja, né? Sabemos o que anda por lá, em Roma, Vaticano, primeira sede de São Pedro. Sabemos de tudo isso. Por isso precisamos rezar para a nossa igreja, para Deus cuidar da igreja. Como fala Jesus Cristo, agora eu sou o pastor da igreja. Amém.